E é por isso que eles adoram Saturno, porque Saturno representa o aspecto do tempo, e o tempo é o deus desta realidade física, não o deus da sua alma. O Deus da sua alma é o verdadeiro Criador divino, mas o tempo é o Deus desta realidade física. E o que eles fazem é adorar a realidade física. Eles querem o máximo de tempo possível nesta Terra para que possam permanecer no poder e controlar a consciência humana e o próprio tempo. Então, isso basicamente é o que eu tenho tentado falado várias vezes também. É por isso que eles adoram Saturno, porque Saturno representa o aspecto do tempo, e o tempo é o deus desta realidade física, não o deus da sua alma. O deus da sua alma é o verdadeiro Criador divino, mas o tempo é o deus desta realidade física. E é por isso que eles adoram Saturno, porque Saturno representa o aspecto do tempo, e o tempo é o deus desta realidade física, não o deus da sua alma. O Deus da sua alma é o verdadeiro Criador divino, mas o tempo é o deus desta realidade física. E o que eles fazem é adorar a realidade física. Eles querem o máximo de tempo possível nesta Terra para que possam permanecer no poder e controlar a consciência humana e o próprio tempo. Então, deu para entender essa parte, né? Eu acho que está bem claro. Então, o tempo, basicamente, é um local quando você tem esse nível de entendimento em relação às dimensões, você pode navegar pelo tempo, tá? E os Vimanas são isso, né? Um espaço separado, que é o significado, para atravessar. Então, eles não eram somente palácios voadores, eles eram locais de manifestação de mudança de realidade, realmente. Então, eram portais. Existiam dois tipos de Vimanas, né? Citados lá nos épicos sânscrito, né? Um que é tipo uma nave mesmo, que parece um sistema de nave que a pessoa vai pilotando, e o outro que era um palácio voador, como que um templo, né? Então, esses locais são os locais proibidos, basicamente, os locais de muito acesso. E o que ocorreu foi que o Mike Leão basicamente apontou para um desses locais. E aí veio a contenção para cima dele para segurar a questão. Independente dele estava certo ou estava errado sobre aquele objeto luminoso, depois a gente pode até dar uma olhada nisso, mas o ponto é que aquele local é um local de extrema atividade. Porque aquela montanha ali, que foi filmada por um drone, que eu já vou mostrar, mostra isso. Tá? Então eu vou avançar, tá, dessa questão. Então o dia D fala sobre isso, sobre essas pessoas que estão conectadas nessa frequência, que conseguem ouvir certas coisas que outras não conseguem, tá? E por aí vai. Aí, depois do dia D, a gente tem a misantropia. O pessoal recebeu uma mensagem. A mensagem da misantropia. Aqui, ó. O que teve por último nesse assunto, né? Então aconteceu isso. Era mais ou menos 1h27 da manhã. Era exatamente 1h27 da manhã de anteontem para ontem, né? Quando meu celular disparou, o meu e de 1 milhão de pessoas, e de repente tinha ali uma mensagem. Tá ali, ó. Alerta extremo, Defesa Civil, misantropia. Né? Tá, eu recebi, um monte de gente recebeu. Tá ali até o horário ali, ó, 1h25 na verdade, tá marcando, né? 1h25 da manhã, deixa eu... Ali, ó, consegue ver? Tá? Então é isso. Misantropia e o número 4 no final, né? E... Bom, aí milhões de pessoas receberam isso. O que significa misantropia? É a aversão, a desconfiança ou a repulsa generalizada à humanidade, ao comportamento humano. O termo deriva do grego misos, ódio, e antropos, ser humano. Então é o ódio pelo ser humano, basicamente. Quem que odeia o ser humano? Quem que faz de tudo pro ser humano se ferrar? Em outras palavras, quem é o acusador de nossas almas viventes? Que lá atrás sentou na boneca, perdeu a sua condição e hoje lidera a tentativa de arrastar para o submundo quem está no tempo presente e habita na superfície e vive o agora.
né, que tem o fôlego de vida, né, que é condenado a se alimentar do pó da terra, da carnalidade humana, como serpente. Então, misantropia é isso, tá? É o ódio pelo ser humano. Então, aí vem esse papinho magro, né? Ah, foi os hackers aí e tal. Bom, vamos pegar as notícias aqui, ó. O que falta esclarecer sobre o falso alerta? A contenção, ela age em vários níveis, né? Um deles é a própria mídia de massa e a narrativa do establishment, esse é o mais conhecido. Então, quando começa a vazar, eles partem para influenciadores, como aconteceu na situação do Mike Leão, que me colocaram num grupo lá, estava cheio de ufólogo da Sociedade Discreta. Eram ufólogos e pertencentes à Sociedade Discreta que estavam ali querendo colocar uma narrativa. Eu sei que tinha gente lá que não tem nada a ver com isso, mas estava ali na boa intenção. Mas, basicamente, as pessoas ali que eram da ufologia, ufólogos, influenciadores e, inclusive, alguns bem famosos aí, né? Um bem famoso especificamente, entre outros ali, de vários tamanhos também, de presença nas redes sociais, mas que são influentes entre os ufólogos, na ufologia, estavam ali combinando, basicamente, como atacar o Mike Leão, de todas as formas possíveis. E aí meio que era proibido você querer trazer o contraditório. Não, já estavam decididos que o objetivo era abafar o caso, basicamente. Era o cara que você vê dando entrevista de ufologia na TV. Então, vinculado à Sociedade Discreta ali. Como é que eu sei? Porque eu comecei a cutucar e alguns saíram em defesa da Sociedade do Oculto aí, né? Qual Sociedade Discreta? Não sei, cara. Não sei. Tenta adivinhar aí, né? Tenta imaginar. Mas vamos colocar assim, egrégoras locais, comandos ocultos, invisíveis, aquela coisa toda, tá? Deixa assim. Mas o pessoal ficou brabo quando eu citei certas coisas, quando eu comecei a falar que o cara estava sofrendo opressão, que estavam, que isso aí era coisa claramente, assim, eu estava sendo pressionado a se desfazer de provas ali que poderiam ter. Eu não, talvez nem seja pelo objeto em si que ele filmou, porque objetos filmados é o que mais tem, né? Todo dia sai um real e 50 IA, 50 gerados por IA. Mas todo dia é filmado, no mínimo, muitos OVNIs por aí. Não vou dizer o número porque eu não sei. Mas, assim, sempre são filmados. Então, um alerta sonoro da Defesa Civil, classificado como extremo, foi enviado a celulares de diversas cidades brasileiras entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, como eu mostrei ali. As mensagens citavam palavras como misantropia e, em alguns casos, faziam referência a um ataque alienígena. Tá? Deixa eu te falar um negócio. Se existisse viagem no tempo, você acha que não existiria a polícia do tempo? Né? Só uma pergunta. Então aqui, ó, o que falta esclarecer? Ó, como funciona o sistema de alertas? Eles falam um monte de coisa. Se você não lê, você não vai ver o que importa. Ó. Pessoal, deixa o like por gentileza, tá, pessoal? Ó, então, olha isso aqui, ó. Governo aponta possível uso indevido da plataforma, tá? Então, beleza. Confirmou que usaram o sistema da Defesa Civil de alerta, o sistema de alerta da Defesa Civil, para mandar. O que a investigação já descobriu? Credenciais de agentes do Pará foram usadas nos disparos. Beleza. Segundo a Folha, em documentos, a Folha, né? Beleza. O grupo da Folha, se você vai nos nomes ali, vai pesquisar, tá? Mas enfim. Segundo a Folha, em documentos enviados segundo a Frias, né? A Irmãos Frias, em documentos enviados à PF, credenciais de acessos de 2 agentes da Defesa Civil do Pará foram utilizados para enviar os alertas falsos. Ah, legal, matou a charada. Não. Mensagens chegaram a locais para fora da área autorizada. Então, de acordo com os documentos, as credenciais estavam habilitadas apenas para operações no Pará,
mas os alertas foram direcionados a diversas regiões do país. Então, né? Como é que eu, aqui em Fernando de Noronha, por exemplo, tô brincando, recebi? Como é que eu, em outro estado, recebi? Então, uma credencial que só deveria funcionar no estado do Pará, duas, né, na verdade, enviaram alertas para o Brasil todo. Então, assim, se você tivesse uma tecnologia superior a essa daqui, você precisaria simplesmente de algo para entrar no sistema, você precisaria quebrar aquele limite específico, né, e espalhar. Pode ser um ataque hacker? Meio que pode, na verdade, né? Não é uma coisa que assim absurda, mas até agora não se sabe, tá? Agora, se você imagina você um seguinte cenário, tá? Imagina o seguinte cenário. Agora, nessa época que nós estamos vivendo, de repente, né, aquele grupo que antes ficava totalmente nas sombras, agora tem acesso a vasta tecnologia, né? Tecnologia quântica, capaz de quebrar toda e qualquer criptografia anterior a ela. Né? E você quer mandar uma mensagem, ou tem algo acontecendo, ou você quer simplesmente fazer um teste.